E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente já não se fala, mas é isso aí, voltamos. Bom, como prometido, vou mostrar para vocês como a gente faz um programa em C, contador de linha. O programa ele vai funcionar a partir de argumentos dados pelo prompt. Vou dar um exemplo aqui de execução. Por exemplo, quando a gente dá um ping aqui no prompt, ele nos dá uma lista de argumentos e a gente pode usar esses argumentos. Então, sei lá, a gente dá um valor qualquer aqui, ele dá o ping, tal, beleza. E a gente pode colocar os argumentos dele. Por exemplo, traço 4, ele força o uso do IPv4. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um programa parecido com esses do prompt. A gente vai dar argumentos por linha de comando, certo? Então primeiramente, bom, a gente vai utilizar o programa devC++, devC++, versão 4.9. Vocês devem achar versões mais novas hoje, não baixei a mais nova. Isso aí, baixando ele, eu vou botar um link de onde vocês podem encontrar ele debaixo do vídeo. Baixando ele, instalando, vamos começar o nosso projetinho aqui. Então clique em New, Source File. Bom, é isso aí pessoal, vamos lá. Já adicionamos aqui as bibliotecas, include stdio, que é para entrada e saída de dados, include stdlib, que são os gets e returns e coisas básicas do C. E include string, que a gente vai usar algumas instruções, algumas funções string aqui, como de comparação e de cópia. Bom, é isso aí pessoal. Primeiramente, vamos mudar um negocinho básico na função principal, que ao invés dela receber um parâmetro void, ou seja, parâmetro nenhum, ela vai receber o int argc e o char ponteiro argv. Bom, o int argc ele vai ser um contador de quantos parâmetros foram passados para a função main, para a função principal. Já o char argv, que a gente vê que é um conjunto, né, de caracteres, uma string, já esse char ele vai ser um vetor que vai guardar os valores que foram passados. Então a gente já pode até supor que, por exemplo, o argc posição 0, no argv equivale a teste, por exemplo. Na posição 1 equivale a outro teste. Aqui no caso tem que estar com underline, senão ele reconhece como outro. É mais ou menos isso. É isso aí, vamos começar a programar essa função aí. Bom, a gente já pode imaginar que o nosso programa vai funcionar mais ou menos da seguinte maneira. Vamos salvar ele aqui. Vamos salvar, calma aí. Vamos salvar ele aqui numa pastinha qualquer. Tá? Salvem ele em C. Eu vou mudar a pastinha aqui porque aqui já tem alguns testes que eu havia feito. Salvar nessa pastinha contador. Salvem ele como contador.c. Certo? Então nosso programa vai ser executado da seguinte maneira. Lá no prompt a gente vai escrever assim. Contador. Tá? A gente vai colocar os nossos argumentos. E o nome do código que a gente vai querer contar. A gente pode contar o código do próprio contador. Então nosso programa vai funcionar mais ou menos dessa maneira aqui, nessa linha de comando. Então vamos começar a trabalhar para isso. Bom pessoal, como o nosso argc ele conta a quantidade de argumentos que foram passados, então a gente já pode supor que se o argc for igual a 2, ele recebeu só o nome do programa, né, que no caso é contador, e o nome que vai ser o nome do código fonte que vai ser contado. Então a gente já pode supor que o comentário não vai existir, certo? Não vai existir a exibição da contagem de comentário, muito menos da quantidade de linhas vazias. Vamos adicionar essas variáveis aqui, né? Vamos declará-las. Beleza. Caso contrário, caso ele receba mais de 2 argumentos,
como o nome do programa conta como um argumento, a gente tem que considerar que é mais de 2 argumentos. Então a gente vai fazer um for que ele vai percorrer todos os argumentos que foram passados e a gente vai fazer comparações com o que foram escritos nos argumentos. Colei esses dois ifs aqui, onde aqui uma função que vem da biblioteca strings, tá? Essa função ela compara duas strings. Então a gente está comparando se nessa posição na nossa array de argumentos existe algum argumento chamado "-c". Caso exista, então nosso comentário vai ser igual a 1. E a mesma coisa vai ser no caso de existir um "-v". E aí a nossa variável vazia vai se equivaler a 1. Muito bem. Dando esse pedacinho, vamos dar um printf aqui para quando acabar o programa ele dar um pulinho de linha. Coisa besta aqui. Coisa sem muita importância. E aqui a gente vai chamar a nossa querida função de contagem. Nessa função de contagem, pessoal, a gente vai ter que passar o nome do nosso código fonte, que no caso vai estar localizado na última posição. Então, argc-1, o argc lembrando que é a nossa quantidade de argumentos, menos 1 a gente vai retornar o último argumento, que é para ser o nome do nosso código fonte a ser contado. Vamos passar se é para ser exibido os comentários contados, né? E vamos passar também se é para ser exibido as linhas vazias. É isso aí. Bom, a gente chamou a função, entretanto a gente precisa criar essa função. Então vamos criá-la. Como nossa função não vai retornar nada, ela é do tipo void. Vamos lá. E vamos passar as variáveis dela aqui. Beleza. Temos ela aqui, mas precisamos declarar o protótipo dela. Porque no C, se alguma função vem após um main e ela não esteja declarada, seja por protótipo ou seja ela própria antes dele, ela não é reconhecida. Então vamos fazer aqui o protótipo. Só copiarmos e colarmos esse pedacinho aqui. Já está tudo resolvido. Protótipo feito, maravilha. Salvando o projeto. Sempre salve o projeto, tá, pessoal, para não perder os resultados alcançados aí. Uma observaçãozinha aqui, pessoal. Tira esse S do vazias aqui, porque a gente não está usando vazias aqui, está usando vazia, ok? Bom, pessoal, vamos começar a programar essa funçãozinha de contador então. Como a gente vai chamar um arquivo, então a gente precisa declarar uma variável do tipo file, e essa vai ser um ponteiro para esse arquivo, ou seja, ela vai guardar o endereço de memória onde esse arquivo está guardado. E aí nós vamos declarar aqui uma string, que essa string vai ser responsável por quê? Ela vai gravar todos os caracteres que estão contidos no arquivo. Então ela tem que ser do tamanho do arquivo. Tá? Lembrando que quando a gente usa esse sizeof aqui para arquivo, ele retorna para a gente o valor em kbytes. Tá? Então no caso aqui, por exemplo, se nosso arquivo tivesse 4096 bytes, ele retornaria 4 aqui. Então a gente pega esse sizeof e multiplica por 1024. Que é para a gente ter mais ou menos a quantidade de caracteres que teria nesse arquivo. E aqui a gente vai abrir o nosso querido arquivo, usando a função fopen. Os argumentos dessa função é o nome do arquivo, né? A gente vai usar ali o nome que vai ser passado por parâmetro. E aqui o tipo de abertura, que no caso vai ser read, ou seja, só a leitura. Fazemos uma pequena comparaçãozinha aqui. Se o arquivo, ou seja, se a abertura do arquivo for diferente de null, ou seja, se ela for válida, a gente vai começar a passar esses caracteres e vai começar também a contar o número de linhas puladas, no caso. Para isso a gente vai usar um do while, certo? Bom, um suposto int c vai receber da função fget. A fget, pessoal, a fgetc, ela vai pegando caracteres do arquivo dentro de um laço de repetição, no caso o nosso do while.
cada vez que esse laço de repetição passa um a mais, ele pula para o próximo caractere do nosso arquivo. Bom, aqui a gente já vai ver quantas linhas o nosso arquivo tem. Então a gente faz assim: if c for igual a um pulo, né, que é o barra invertida n. Então, pessoal, ele vai uma suposta variável ncode, ou seja, número code, por exemplo, uma variável que eu inventei aqui, vai receber mais. Então ela vai contar uma linha a mais, e assim por diante, até o fim do arquivo. E o nosso string texto, de acordo com a posição que está parada aqui, vai receber o caractere C. E um contador para a gente poder ir incrementando a nossa string texto mais para frente. Aqui fazemos o while. Esse laço vai acontecer até que o C, que é o nosso identificador de cada caractere, seja diferente de I ou F, que significa end of file, ou seja, fim do arquivo. Enquanto ele não encontrar o fim do arquivo, ele faz o que está sendo proposto para ele. A partir de tudo isso, fechamos o arquivo. Sempre lembrando aí, pessoal, quando for trabalhar com arquivo, sempre fechem o arquivo após a utilização dele, porque pode dar problemas de arquivo corrupto, entre outras coisas que incomodam aí. Caso contrário, ou seja, se o arquivo for igual a null, ou seja, se tiver dado errado a conexão, de duas, uma: ou o usuário não digitou um arquivo correto, né? Ou esse arquivo não existe, ou ele digitou o traço H, que é a nossa ajuda. Se ele digitar o traço H e o nome do arquivo, a gente vai para a ajuda. Então a gente faz assim: else if, mais uma funçãozinha aqui da biblioteca string, else if o traço H, que é a nossa chamada de help, for igual ao nome do arquivo, então, for diferente do nome do arquivo, desculpem, então ele dá um printf na tela, dizendo que é impossível abrir o arquivo. Simples assim, tá, pessoal? E ele sai do programa automaticamente. Muito bem. Bom, pessoal, essa aula aí foi só isso mesmo, tá? Na próxima a gente vai fazer a contagem de linhas comentadas, tanto linha única quanto bloco, né, de comentários. E vamos fazer também a contagem de linhas vazias. Essa aula aí foi isso e até a próxima, pessoal. Falou!